Então vai lá. Meu nome é Marcelo Zarski e nem toda feiticeira é corcunda. Meu nome é Anderson Rosa, conhecido também como Frater Goya, e mulheres também sabem fazer rock and roll. Meu nome é Gabriele de Senha, AK Gabix de Senha. E, cara, não tem frase de efeito, é isso aí, estamos aí. É isso aí. Hoje vamos conversar sobre as mulheres na música. E para somar no nosso assunto, é lógico que a gente trouxe uma mulher da música, que é a Gabi, né? Que ela já se apresentou aqui. E eu acho que o papo vai ser meio que sobre várias coisas no sentido de como que é as suas experiências no meio da música, no tempo que você tem feito trabalho, né, nessa linguagem, nessa área, e perrengues e afins e várias outras coisas. Muito provavelmente a gente vai desenvolvendo esse assunto durante o podcast e a gente vai falar mais sobre isso depois da vinheta. Fala aí, Goya, que você levantou a mão já. Então, a primeira coisa que eu quero perguntar para Gabi, já de cara, é assim, você como roqueira e como música, você sente que o rock foi ou é dominado pelos homens? E se houve algum dia espaço para as mulheres? Ou se as mulheres tiveram que abrir espaço na voadora? Cara, eu acho que qualquer ambiente, né? Não apenas dentro da música, não apenas dentro do rock. Toda a existência, ela é muito minada pelo patriarcado, né? Até eu falo muitas vezes quando a gente debate esse tipo de conversa, assim, né? Que às vezes parece até um papo desconstruidão demais, mas é verdade. Tipo, o patriarcado é uma coisa que mina com muita coisa, né? E eu acho que dentro da música e dentro dos nichos de rock que eu tô inserida, né? Pra quem não me conhece, eu tenho uma banda, Hated, que é uma banda de metal, tem alguns outros projetos. A Hated tem uns 7 anos. Esse ano faz 10 anos que eu comecei a cantar. E eu acabei indo mais para esse lado do metal. Mas eu acho que quase todo o ambiente que as mulheres tiveram que ocupar foi meio na bicuda, né? Até hoje, assim, eu tô inserida em um ambiente onde eu não tenho o que reclamar, porque eu tenho pessoas do meu lado que não me permitem perceber o machismo muitas vezes na minha cena, que existe, a gente vê, é claro, mas eu acho que nitidamente, assim, a gente não tem, cara, digo pra vocês, 2% da quantidade de homem que tem no rolê, sabe? Por exemplo, a Hated tocou em um festival Death Machine em Arapongas e tinham 6 bandas. E agora a Hated é formada por 5 pessoas novamente, né? E com uma guitarrista mulher, que é uma das grandes conquistas pra mim nesse ano, porque pra mim é sensacional estar fazendo o som junto com outra mulher, né? E dentro do Death Machine, 6 bandas, cara, as únicas mulheres que tinham era eu e a Cláudia, minha guitarrista, e uma vocalista da organização do rolê. Então eram todas bandas com 4 ou mais pessoas e tinham 3 mulheres só. E isso já era um rolê, tipo, considerado, não, estamos dando lado aqui pra Minas, sabe? E aí, assim, estamos dando lado pra Minas tendo 3 gurias no rolê. Então é um negócio que, assim, não tô dizendo que a galera quis, né, se bancar em cima disso, de, estamos dando espaço pras mulheres. Realmente, tipo, são poucas bandas que tem meninas dentro do metal, dentro desse nicho especificamente, né? E principalmente são poucas meninas que têm, talvez, vamos dizer assim, coragem de pegar e meter a cara e entrar nesse rolê, porque a gente sabe que é um rolê muito machista, é um rolê com muito homem, e que, assim, não é fácil você bater de frente, né? É uma questão complicada, às vezes, né? Eu nunca senti muitas vezes por causa dos meninos, né? Porque eu tenho, graças
escolhas maravilhosas de pessoas muito maravilhosas do meu lado. Mas a gente sabe muitas coisas que acontecem, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Gabi. Por exemplo, uma coisa que a gente percebe é que também no público parece que existe uma presença muito tímida das mulheres, né? Aí o que acontece? É a mulher que não se interessa por música num contexto geral, é a mulher que de repente acha que ir para ouvir rock, vão dizer que ela está sendo Maria Palheta, né? Que só está ali porque quer ficar com os caras da banda, conhecer aquele papo bem machistinha, né? Ou, assim, não tem interesse do público feminino em música. Como que é a tua visão como mulher? Cara, tem. O que mais tem é mina dentro do rolê, assim. Eu frequento muito tribos ali em Maringá, né? Porque tem vindo bastante banda de metal, assim, dentro do underground, que eu consumo bastante. E vou dizer pra vocês, vamos dizer assim, 7 shows que eu fui ano passado de banda underground, todos os shows tiveram um momento de mosh só de menina. De, tipo, pelo menos umas 20 gurias ali se quebrando na porrada no mosh. Tem. As gurias gostam, as gurias consomem esse tipo de música, assim. Eu, entrando nessa cena do metal, tocando bastante ali pros lados de Maringá, para aquela região, eu tive a oportunidade de conhecer muita guria que escuta coisas tão pesadas, assim, quanto caras que eu conheci, e nesse nicho específico, né? Tô voltando ali pro metal porque é a cena que eu tô mais inserida, claro. Mas tem muita gente, tem muita menina, muita menina. Tem muita menina que tem interesse em estar começando banda. Ali em Maringá, eu conversei com umas 3 meninas que estavam montando bandas isoladas, só de meninas mais novas, assim, até algumas delas de menor, assim, de que, tipo, chegaram pra mim falando, cara, olha, ver você ali cantando brutalidades, assim, estando no meio, a gente olha e vê que, pô, dá pra fazer, né? Pode ser que não seja a coisa mais fácil do mundo, mas dá pra fazer. Então, em questão de público, tem muito interesse, sim, tem muita menina. Claro que, assim, em quantidades muito menores, mas eu acho que porque ainda você precisa criar um círculo ali para se sentir confortável para estar num ambiente desse, sabe? Porque a gente escuta muito isso que você falou, tá lá no show só porque quer pegar os caras da banda, né? Tá lá no show só porque quer se pagar de roqueirinha. Ou tá no show porque o namorado é metaleiro e, né, quem é você? Então, a gente escuta muito essas coisas, né? Hoje em dia eu tenho focado meus vocais para cada vez coisas mais pesadas, então o que eu mais escuto é, tipo, essa galera aí que vai tocar, tipo, Sepultura, essa mulher, sabe? Tipo, hoje que a gente criou certo nomezinho ali, que algumas pessoas já conhecem, diminuiu um pouco. Mas são coisas que eu escutei, tipo, recorrente, e eu, como público, estando ali, tipo, escutando bandas que eu gosto, em shows, às vezes, de bandas, assim, que juntam mais homens, assim, no público, escuto muitas vezes, mas nem gosta, né? Tá aí só pra se pagar de roqueiro. Várias vezes, assim, não importa o quanto você curta, o quanto você... seja ali por qual motivo que seja, ou sei lá, mesmo que esteja ali pra pegar mesmo alguém, né? Tipo, o que no fim das contas as pessoas têm a ver com isso, né? Mas mesmo assim, eu vejo que tem um público muito interessado, sim, mas ainda é um ambiente onde deixa as meninas, mulheres no geral, assim, meio... será que eu vou estar segura de ir nesse ambiente? Como que, né, eu vou estar sozinha? É um lugar que eu me sinto segura totalmente para ir andando sozinha, sabe? Porque são os ambientes onde eu frequento, né? Esse rolê específico, assim, do metal, que eu não me sinto... como que eu posso dizer... que eu não sinto que eu não vou estar em segurança, sabe? Mas eu entendo que existe esse medo. Porque eu conheci várias meninas durante esse ano, assim, tocando em alguns lugares e falava, nossa, eu nunca achei que eu fosse vir num show de metal assim e fosse estar super sossegada, sabe? Então tem vários medos incluídos aí e muitas camadas pra gente parar pra pensar por que ainda tem tanta pouca mina dentro do rolê, sabe? Por exemplo, fui no show da Críptica no passado. Era assim, 40% do público mulher. Você pegar um show de uma banda de death metal e 40% do público ser mulher é, tipo, fora do normal. Mas é justamente aquele princípio de, porra, tô vendo meninas fazendo isso e é uma possibilidade, né?
Ô, Gabi... Pois é. Tá. Rapidinho. Pode ir, vai. Já que você levantou esse assunto, né, de segurança e tal, você, assim, já sofreu alguma coisa nesse sentido, por exemplo, de alguma situação, tipo assim, de abuso ou de qualquer coisa nesse sentido, por ser mulher, por exemplo, num show de rock, tanto como, por exemplo, você indo num show ou vocês fazendo show lá com a banda, por exemplo, ou em situações assim, tipo de assédio, coisas assim. Porque, assim, geralmente a galera, né, tipo, vocalista feminina e não sei o que, tarará. E que nem você falou, é um ambiente que muitas vezes é bem machista, né, e tal. Principalmente alguns ambientes bem headbanger no sentido tradicionalzão, assim, né. Você já passou por alguma situação assim, cara? Pouquíssimas vezes, assim, que eu pra falar pra vocês, assim, são poucas as vezes, mas já aconteceu, assim, sabe, de contratante querer dar ideia e dificultar a entrada e não dar moral, de final de show chegar meio abraçando, passando um pouco dos limites, assim. Nunca foi nada muito grande pra mim, nem explícito, assim. Mas eu acho que também tem a ver porque eu sou meio bravona, assim. Acho que eu sou malvada. E porque daí também eu toco com outros 3 caras, né? Então isso dá uma influência também. Em show, pouquíssimas vezes, assim. De assédio em show, eu não tenho nenhum momento específico pra falar pra vocês, assim. De tipo, já chegar a gente perto ali, querendo conversar ou algo assim. Falar, não tô afim, e a galera sabe. Não, beleza, então. Então, ok. Mas como banda, principalmente, assim, de contratante. E é muito complicado, porque, assim, tem alguns lugares que a gente pensa, vamos tentar fechar show em tal lugar. Daí a gente já fala, então é melhor a Gabi ou a Cláudia falar, porque o cara vai ter uma chance de contratar maior, porque é uma mulher conversando com eles. Tô ligado. Tipo, não chegam a ser situações de assédio explicitamente, mas são questões incômodas, vamos dizer assim, né? Pois é, mas aí vem justamente essa questão, assim. Você toca num ponto muito sensível. Eu e o Marcelo, a gente já fez outros programas sobre essa questão da mulher e tudo mais, inclusive com essa pegada, assim, de como as mulheres ainda se sentem ameaçadas num contexto geral. E às vezes, é no shopping, é na rua, né? Não vou por aqui porque eu vou sofrer assédio, etc. Né? E que pra gente, como homem, não é uma coisa tão evidente. Né? E aí que vem essa pergunta, né? Se de repente, assim... Porque eu já tive lugar, por exemplo, que eu fui e fez assim, que eu falei, cara, meu lugar não é aqui, né? Mas aí acho que num outro... acho que como homem a gente vê numa outra ótica, né? Né? Numa outra ótica. Agora, por exemplo, com a mulher isso acaba sendo muito constante. E você percebe que esse ambiente ainda é assim, ou isso é uma cultura que está mudando graças a essa coisa das mulheres estarem pegando seus espaços, a conscientização? Como é que está isso aí para vocês como mulher? Então, vejam que várias falas que eu falei para vocês, vários momentos de citar situações, eu digo, eu não sinto muito isso justamente porque eu tenho pessoas e eu toco com homens. Então, é muito triste saber que às vezes eu tenho respeito porque eu vou, por exemplo, receber no final do show e vejo que o contratante é meio sem noção. Eu já chamo os meninos para ir comigo. Tipo, só pago se rolar um beijinho, né? Não chegou nesse nível, mas sabe, próximo. Tipo, né, o que vocês vão fazer depois e papapá. Até aí tudo bem, sabe? Tipo, beleza, você vai tentar conversar com alguém, tentar alguma coisa, eu não acho que isso seja problema. Eu acho que tá tudo na forma de falar, tudo no tom, né? O tom manda muito. Mas voltando à questão ali de segurança, né? Recentemente eu fui pro show do Sisters of Mercy em São Paulo e eu fui com 2 amigas só.
E nós somos em 3 meninas. Inclusive, a gente se encontrou na rodoviária quando chegou lá, né? E nós somos em 3 meninas, né? E as 2 meninas que foram comigo mais novas. E que não tem esse costume de andar em lugar, tipo, mais movimentadão, assim, e tal. E, assim, para quem tá escutando que conhece São Paulo, a gente se hospedou no meio da República. E a República é centrão de São Paulo. Tipo, a gente tava 3 quadras da Galeria do Rock e, tipo, mais 5 quadras da Cracolândia. Caralho. Então, assim, né? A gente sentiu que dentro dos ambientes onde a gente estava, era mais sossegado quando nós estávamos entre nós 3 conversando, interagindo uma com a outra, do que, por exemplo, andando sozinha. Andando sozinha, assim, não sozinha na cidade, porque a gente só saiu nós 3, até por uma questão de segurança ali, andando no centro de São Paulo, não tinha como ficar marcando também, né? Porque a gente bateu muita perna. Mas, por exemplo, depois do show do Sisters, a gente foi num bar chamado Madame, lá em São Paulo. Um bar bem gótico, assim. Sim, o antigo Madame Satã, não é? Que é espetacular, assim. Quem tiver a chance de conhecer, vale a pena. Mas, assim, quando eu andei sozinha em vários ambientes do Madame, porque ele tem pelo menos uns 9 ambientes, o bar. E eu andei sozinha por várias partes. Então, por exemplo, quando eu tava na pista de dança lá, que ficava tocando só os goticão Dark Wave, quando eu ia sozinha, sempre chegava, tipo, algum cara meio sem noçãozão, assim, esbarrando sem querer, sabe? E daí, quando a gente tava junto, daí não chegava. Então, às vezes, nesses lugares assim, a gente vê que não é um lugar que é uma cena necessariamente machista no sentido de assédio, sabe? Não é muito. Realmente, de fato, não é muito na cena que eu estou inserida, né? Mas que sempre tem uma maçã podre, né? No rolê, não adianta. E a gente percebe muito que eles veem o momento que alguém tá mais vulnerável, sabe? Ah, tá sozinha, tá bebendo, tá no canto, tá com um amigo, não tá? Tá com um homem ou não tá, claro, também. Mas não necessariamente só... Bem predador. Bem predador, isso tem em todo lugar, mas assim, é mais nesse sentido. Viu, você tava falando aí, eu lembrei esse lance de assédio e contratante, coisas assim. Eu lembrei da história das Runaways, né? Que teve uma parada foda pra caralho, né, tal, assim, que elas eram todas menores, né, cara, assim, todo... Sim, até a problemática das músicas no Runaways. Sim, cara. Então, assim, você vê, tipo, sempre... que nem você colocou no começo, né, cara? A gente tá numa sociedade totalmente machista, tem que... Assim, tá mudando? Tá caminhando pro... Né? Mas tem que se falar sempre disso, tem que frisar isso. Sim, porque nós estamos em passos de formigas, né? Exatamente. E é foda, cara, porque assim, a gente como homem, a gente não consegue enxergar da forma que você enxerga, por exemplo. O que a gente pode fazer é tipo, ó, tamo junto, é isso aí, né? Mas é muito diferente, é muito... Como é que eu falo? A gente nunca vai saber como que acontecer isso, né? A gente nunca vai... Uma discussão parecida sobre alguns dias atrás no show do Black Pantera. Black Pantera veio pro Tribus e nós fomos, e a gente começou a analisar que Black Pantera é uma banda com temáticas antirracistas, né? Banda formada só por homens negros. E a gente começou a analisar o público, né? Eu achei até interessante a questão que o Anderson perguntou de mulheres no público, porque a gente parou para olhar e falar, cara, Black Panther é uma proposta totalmente ali de antirracismo, de orgulho, né? E de bater de frente. E, falar pra vocês que, sei lá, nem 30% do público era negro. E por que não é ainda, né? A gente começou essa discussão ali. Um ambiente hostil para pessoas negras, né? E totalmente, a gente sabe que né? Dentro do metal. Na verdade, que ambiente que não é hostil no Brasil para pessoas negras e mulheres no geral, né? Para minorias no geral. Mas assim, a gente
parou para pensar nessa questão. E o que o Black Pantera fez em certo momento, né? Todas as músicas são só sobre temáticas sociais e tal. E tinha bastante mulher no show, então, dado certo momento, o Charles pediu para todos os homens irem para trás e que para frente viessem só as mulheres, para que as mulheres pudessem curtir o show tão bem quanto os caras que estavam ali, porque assim, ele pegou e falou, tipo, tem vários até por altura, né? Sim, ele falou, tipo, tem vários caras bem altos aqui que vão estar vendo a gente tão bem quanto se tivessem colados aqui na frente, e várias meninas baixinhas lá atrás e que estão vendo aí, né, tímidas, venham aqui pra frente. E, cara, colocou todos os caras, tipo, atrás e todas as minas na frente, assim, e daí pediu pros caras afastarem pra que tivesse um monte só de mina. Então, assim, pra mim isso é uma nítida forma de demonstrar como você pode dar apoio, sabe? Tipo, são caras que têm a luta deles, que têm a questão deles, mas que nem por isso eles deixam de dar importância para uma outra questão, sabe? Tipo, pô, temos mulheres aqui no nosso público e tal, como é que a gente pode ser solícito a isso? E não é uma questão assim de, meu Deus, estou sendo feminista, né? Porque as pessoas adoram jogar como isso, né? Não é essa questão, né? É uma questão de você ter empatia, né? Principalmente você como artista, né? Vocês dois tocam também. Vocês sabem que, tipo, o público que tá ali é o motivo de vocês estarem ali, né? Normalmente. Então, por que você não vai, tipo, fazer essa ponte com o teu público, né? Se você é uma banda com 3 homens e você tem um público feminino enorme e você pode criar uma ponte para que o teu público feminino veja o teu show de uma forma mais agradável e confortável, por que não? Sim. E assim, é engraçado, porque isso que você falou é muito sério. Porque na realidade, assim, que nem as pessoas começam a dizer, mas é muito mimimi. Quem quer consegue fazer, basta se esforçar. A questão não é se é homem, se é mulher, se é preto, se é branco, mas é o esforço envolvido e quem quer vai na frente. Não, são questões de oportunidades. É o que a gente estava falando antes de começar o programa, do encordamento do baixo. Então você já tem uma elite. Quando você, por exemplo, numa escola pública, não põe o ensino de música como uma opção, você já está dizendo, cara, você jamais vai entrar nesse mundo. Por exemplo, se você for pegar, né, e isso fica para o nosso ouvinte parar para pensar, eu, por exemplo, já acompanhei lá em Curitiba, eu trabalhava no Colégio Estadual do Paraná, que fazia audição para a Orquestra Sinfônica do Teatro Guaíra. Eminente branco, homens, né, e com uma classe social mais elevada. Porque se você vai comprar um piano, por exemplo, por mais que seja um armário, quanto que tá um piano, Marcelo? 10 pau para pegar um piano meia boca, né? Então, assim, um fagote, quanto que é um fagote? Quanto custa para manter isso? É aula. Quanto custa para você aprender a tocar? Porque como você falou, se no ensino público não tem a opção de você ir para música, por exemplo, uma pessoa que quer entrar numa UEM aqui, que é a nossa realidade, né? A Universidade Estadual de Maringá, o cara tem que passar anos estudando música por conta própria. Sim. E passar num vestibular desse. E qual é o instrumento que é barato, por exemplo, que também não é barato, né? Aí você vai dar o quê? Pandeiro, chocalho, caixa de fósforo, né? Queira ou não, você vai para o velho esquema, né? Preto vai tocar o quê? Cavaquinho que dá para tocar algemado. Né? Parece que São Chavão é um chavão hiper racista, mas ainda a música ainda é elitista, né? E ela cria uma casca que impede que as pessoas de baixa renda, independente de gênero, cor e tudo mais, que ela acesse esse mundo, né? Se você for pegar um Spotify livre, você tem que ouvir meia hora de programa, de comercial antes, YouTube vai interrompendo, né? Então você cria um cerceamento ao acesso à cultura. E música Por exemplo, eu acompanho muito o trabalho do Yo-Yo Ma, que ele tem uma banda chamada The Assembler Project, como que é? Silk Road Assembler.
que ele pega só artistas que são da Rota da Seda, então passa pelo Irã, passa pela China, etc. E aí, assim, é gente que ninguém quer. Então, por exemplo, tem uma menina que toca gaita de fole, ela é escocesa e ela foi proibida de tocar na Escócia, porque ela é muito radical no jeito de tocar. Os caras falaram, você não toca gaita de fole aqui mais. Você vai tocar fora da Escócia, aqui você não toca. E a guria é a maior fodona, assim, gaita de fole, entendeu? Aí tem um cara lá que ele é, acho que do Irã, Jordânia, alguma coisa dessas, assim, lá do Oriente Médio. E daí ele conta que ele cada vez que ele vai, ele faz um contrabando de flauta dentro da mala, ele vai com uma mala só de instrumento musical para dar para criança carente. E que se ele for pego no aeroporto com a mala, ele é morto. Ele falou, então, cada vez que eu volto para o meu país, eu corro risco de vida. Porque se eu entrar com instrumento musical, é pena de morte. Olha o absurdo, né? Então, assim, a música é sim um instrumento de libertação, e acho que até esse motivo do programa de hoje, da mulher no cenário musical, é muito importante, muito atual nessa conversa, porque na realidade a gente tem isso, né? A gente ainda impede, a mulher que se preza não vai tocar em banda. Mulher que se preza não fica em cima de palco ali, cantando, gritando, parece uma descabelada, né? A gente ainda tem esse tipo de visão, e às vezes, por incrível que pareça, aí eu vou deixar você entrar com o discurso disso, né? Para falar com propriedade, mas você vê da própria mulher, que já é, né, aquela coisa de uma cabeça formada por homens, né, de uma mente, de um machismo extremista que contamina a própria mulher, e que outra mulher diz assim, com certeza está lá no palco é vagabunda, não se preza, né? Então a gente vê que tem muito ainda a conquistar. Fala um pouco disso, Gabi, antes do Marcelo, a pergunta dele, por favor. Deixa eu só colocar... Não vou deixar. Não, é só para acrescentar nisso que você falou, para passar para a Gabi. Isso, só somando nessa ideia, é a mesma ideia, é a mesma história, por exemplo, quando você vê, sei lá, bandas com vocal feminino, falando de música, né? Se você vê uma banda que o vocal feminino, a vocalista, ou uma banda só de mulher, que a mulher é mais feminina, que a voz é mais, sei lá, lírica e tal, as pessoas já escutam, já vêm de uma forma. Se você vai escutar, por exemplo, um Arch Enemy da vida, que é gutural, que é o Ginger lá e tal, as pessoas já falam, mas, sabe, é uma mulher cantando assim, sabe, já tem um preconceito nesse negócio. Da mesma forma que você vai ver, tipo, em outras áreas, por exemplo, a mulher que faz fisiculturismo, por exemplo, ou que luta, ou que faz outra coisa. Quando ela faz algo que foge, vamos dizer assim, entre aspas, de um padrão social que foi imposto, colocado, ela é sempre vista, tipo, com esse lado preconceituoso. Não é só para somar na pergunta do Anderson, no comentário do Goyle. Aí agora eu passo a bola. Acrescentando sobre o que vocês falaram, antes de falar sobre essa questão da mulher, eu como vocalista de metal, ainda a gente passa uma outra questão que vamos dizer que eu tô lá, vou dar um exemplo meu mesmo. A gente faz cover ali do Gojira, faz cover do Sepultura, e temos as autorais, e nas autorais eu canto limpo e alguns guturais. Quando no Torture Squad, né, o Vitor Rodrigues saiu e a Mayara Puertas entrou no lugar dele, tem algumas entrevistas que a Mai fala que ela ficava muito cabreira de se maquiar, de usar qualquer cor, de usar uma roupa feminina no palco, porque ela estava substituindo um homem e o público, né, era muito masculino e ia bater muito de frente porque o Vitor tinha saído, porque era um baita de um vocalista, né? E então ela tinha essa pira, sabe?
Então, além de tudo ainda, além de preconceitos como das bandas como o Marcelo falou ali, do Ginger, do Arch Enemy, mulheres que no geral cantam guturais, e do preconceito das próprias mulheres, como o Anderson falou, a gente ainda tem essa outra questão de que, específico, né, jogando para dentro do meu nicho, é que a gente ainda precisa passar uma imagem bruta, uma imagem mais masculinizada, porque se a gente tiver uma imagem mais feminina, significa que a gente não é boa o suficiente. Não tem talento. É como o Anderson citou aqui, né? Que ela se segura, tipo, na imagem, né? E assim, são coisas que muitas minas escutam, com certeza. E olha, eu falo para vocês, olhando meus vídeos, olhando, né, para quando a Hated começou dentro da Som Maior, né? Eu ainda, assim, várias roupas que eu usava dentro de show, eu achava que precisava ser coisas mais brutais mesmo, assim, sabe? E na época que a gente começou, a gente nem tocava som tão pesado quanto toca agora. E não tinham os autorais, que também são sons pesados. E também, quando eu pensava em fazer som autoral, eu também sempre puxava para esse lado de, eu preciso mostrar essa brutalidade, sabe? Eu preciso fazer uma voz tão agressiva quanto a de um homem. E sabe, por que eu preciso fazer uma voz tão agressiva quanto a de um homem? Se eu posso fazer uma voz tão agressiva quanto eu mesma consiga fazer, né? São questões que percorrem a nossa cabeça por coisas que a gente escuta a vida inteira, né? Eu sempre tive a voz um pouco mais grossa e coloquei na minha cabeça quando eu comecei a estudar canto de que eu não alcançava muitos tons e que eu não alcançava outras coisas porque minha voz era grossa e que eu tinha que alcançar coisas mais graves, mais agressivas para que eu fosse melhor, sabe? Sendo que, assim, que cabimento que tem nisso, né? Eu fui me desprender muito disso depois que eu comecei a tocar no acústico, que eu comecei a fazer músicas mais altas, muitas músicas femininas, porque eu escutava muito vocalista masculino. E depois, assim, fui começando a consumir coisa mais de mulher mesmo. Tipo, eu costumo consumir coisas de, tipo, eu pego uma banda pra escutar e escuto só essa banda um tempão, né? Eu tenho um tipo de consumo um pouco diferente. E aí eu comecei, assim, a perceber que eu só tava escutando artista feminino, né? Porque eu comecei... E não foi uma coisa, assim, pensada, sabe? De, eu vou escutar só mulheres por algum motivo. Mas eu fui entrando nessa questão de, nossa, vou achar uma mulher aqui, outra coisa aqui, e vendo que, na verdade, eu poderia encontrar toda aquela infinidade de coisas que eu achava que eu encontrava só em vozes masculinas. Achava, assim, não sei, que uma coisa meio estrutural, não é consciente, mas que eu fui achando em N mulheres, assim, sabe? Então, isso me traz uma questão, que você levantou uma questão que para mim é muito importante. Por exemplo, você citou aí eu comecei a ouvir música feminina. Você acha que o consumo teu de música masculina é por causa dessa coisa mais estrutural? Porque acho que tem gosto, né? Eu não gosto de ouvir mulher porque eu acho que as músicas são... Parará. Tudo bem que você está generalizando um universo imenso. Mas, né, não gosto porque os vocais são muito agudos, não curto. Ou até onde que não, música boa é feito por homem e eu tenho que entrar nesse mercado por uma questão estrutural, como você citou. Até onde que isso acontece? Me conte para você como mulher, e se você conseguiu identificar isso e dizer, olha, eu vou pular fora dessa história aí. Né? Eu posso sim, tem música boa com mulher e eu me aceito como mulher e vambora. Foda-se, né? É mais não digo nem uma questão estrutural de fato, mas o acesso é mais fácil. O acesso é muito mais fácil. Tipo, para quando você começa a escutar um death metal lá, você escuta o death, aí você vai indo para Exodus, aí você vai indo para os trashzão lá para Creator, essas coisas, é muito mais fácil você achar essas bandas masculinas. Tipo, você tem que gastar um tempo para achar outras bandas. Então, assim, quando saiu as coisas do Ginger, assim, eu fiquei alucinada. Porque eu não tive que, tipo, ir procurar e ver, nossa senhora, vou ter que caçar bandas femininas e tal. Sempre escutei muito Arch Enemy, né? Porque a Angela era tudo aquilo, e quando a Alice entrou, eu achava ela mais um absurdo ainda e tal. E eu nunca curti as coisas muito agudas. Então, tipo, Nightwish foi uma coisa que eu fui escutar depois de muito tempo.
porque eu não queria escutar coisas agudas, porque eu queria escutar coisas mais agressivas. Então eu não acho nem necessariamente que era uma questão estrutural, sabe? Mas é uma questão de que o acesso é muito mais fácil, você achar bandas masculinas. Mas aí o acesso é estrutural, né? Sim, eu digo, tipo, uma questão pessoal, sabe? Tipo, Sim, de mentalidade. Masculina, nesse sentido. Mas de questão estrutural por ser mais fácil, totalmente. É por isso que, tipo, o acesso é muito mais fácil a bandas de homens, né? E aí, tipo, depois aqui dentro do Brasil, que a Nervosa deu uma estourada, isso abriu muita coisa. Quando a Maiara entrou no Torto Squad, que eram bandas já que eu escutava. E, assim, quando você começa... As redes sociais são uma dádiva e um terror, né? Então, assim... Tem muita coisa boa por causa disso. Conheci muita vocalista por causa disso, né? E aí fui escutando outras coisas, tipo o Infected Rain, o Amarante, Ai, tem uma banda espanhola que tem 3 vocalistas e uma mina também, eu não vou me lembrar o nome. Mas, assim, fui indo pra esses lados, sabe? E escutando, tipo, escutando uma banda, recomendava outra, e fui escutar, tipo, Once Human, fui descobrindo um monte de coisa que já tinha acabado. E, assim, tipo, Rita Lee, Cássia Eller, fugindo do meu nicho hoje, eram coisas que eu sempre escutei, né? Eram coisas que, tipo, era ok, tipo, já dentro de casa. Tipo, Janis Joplin, minha mãe sempre escutou muito, então eu tinha essa referência, assim, de, cara, tem mulher dentro da música, entendeu? Tem mulher fazendo coisa, mas se você parar pra analisar a questão da Janis, a questão da própria Amy Winehouse, até da Cássia, da Rita, é tipo, tudo pé na porta, sabe? É tudo porra louquismo, vozes graves ou coisas difíceis de fazer, tipo a Janis e a Amy, que não são vozes fáceis. Digo também, no meu caso como vocalista, olhando pra esse lado, sabe? De que, assim, por muito tempo eu não conseguia... Vamos dizer que perceber a genialidade de algumas coisas mais simples. Porque pra mim sempre tinha que ser alguma coisa muito agressiva ou alguma coisa muito... Sabe, nesse sentido. Porque hoje eu fico muito mais de boa, assim, quanto ao meu vocal e algumas outras coisas, porque tinha meio que uma questão de se provar, sabe? De, eu posso cantar parecido com o Leme, por exemplo, quando eu comecei a cantar Motorhead. O Marcelo viu vários shows no começo ali de tipo, o povo falando, nossa, parece ali muito. Então, tipo, eu tinha essa coisa de, meu Deus, eu preciso conseguir fazer coisas masculinas enquanto eu tenho, tipo, um monte de influência feminina e influências que eu sempre tive, né? Não se enganem de são coisas que eu não tive. Eu tive. Eu sempre tive, mas parece que para me provar eu tinha que conseguir fazer, sei lá, coisas graves, absurdas, assim. E são coisas, assim, dentro da nossa cabeça que estão o tempo todo. Digo que mulher escuta isso o tempo todo e sofre isso quase o tempo todo também, mas que é uma questão que, do outro lado, eu conheço muitos vocalistas homens também que sempre estão tentando se provar cantando muito agudo. Então, na questão do vocalista, eu entendo que às vezes, sabe, é uma troca ambígua ali nesse sentido. Não excluindo todas as questões de machismo que a gente sofre sempre, né? Porque a gente escuta muito isso, como o Anderson falou, de que, tipo, não importa raça, não importa nada, é só você pegar, meter a cara e fazer. Tá, cara, não é bem por aí. Né? Não, e você vê, por exemplo, eu gosto muito de música, eu não gosto muito do folk americano, embora você tenha ali Juan Baez, a própria Janis, né, nesse período ali. Eu gosto muito da pegada do folk inglês, que vai mais para uma música celta. Aí você tem ali gente que nem o Fairport Convention, que tinha Saint-Denis. Para quem não sabe, Saint-Denis é a vocalista que canta com Robert Plant no Battle of Evermore, ela que faz a dobra de voz, né? Ela é fabulosa, essa mulher, ela tem uma voz assim arrepiante. E outra é o Pentangle, né? Que era com o John Hainborn. A menina dos vocais, ela tem uma voz belíssima. Tem um disco deles, até arrepiou aqui. Tem um disco deles chamado Cruel Sister, que ela canta uma música a capela. Nossa, o disco é simplesmente sensacional. A banda se chama Pentangle. Como eu falei mesmo, não é Pentacle, não é Pentacle de pentáculo, né? É Pentangle. Tem 2 N's aí. E ela, a menina, ela é um absurdo. Inclusive, eles continuam tocando. Eu conheci o baixista quando eu fui no
no show de 50 anos do Jethro Tull, que daí eu conheci o filho do Rick Wakeman, o guitarrista do Jethro lá, né? E aí o baixista do Pentagon estava lá. Então eu falei, cara, você não tem ideia do talvez mais importante eu conhecer você do que conhecer o guitarrista original do Jethro, porque eu conheço, eu só conheço, fora eu, mais uma pessoa que conhece essa banda aqui no Brasil, do meu círculo imediato. E aí eu conheci o baixista da banda. Falei, cara, você não tem ideia da importância que você tem na minha formação musical. E daí você vê como essas bandas foram obscurecidas. Por exemplo, tem uma menina, uma banda agora, chamada Purson, que é o nome de um demônio da Goécia, de um gênio da Goécia, que é um demônio associado à música, e a vocalista também é maravilhosa. Eles fazem um som assim bem anos 70, pegada assim meio Jimi Hendrix e tal, e nossa, fabulosa. A própria Grace Slick, Annie Wilson, do Heart, né, que são as duas irmãs, né? Então, nossa, se você vê, tem bandas fabulosas. Não só, a gente fica muitas vezes ancorado na Janis, mas você tem nesse período mulheres fabulosas. A própria Pat Smith, com o disco Horses, né? Esquecida demais, assim. Esquecida. Aliás, vou te dar uma dica. Se você gosta de ler, leia o livro dela, uma biografia dela chamada Só Garotos. É fabuloso. Eu conhecia muito pouco a Pat Smith, e quando eu li o livro, eu falei, que mulher maravilhosa. Ela é uma poetisa, ela é uma escritora, ela é uma musicista fabulosa e praticamente ignorada. Né? Isso tem em muita coisa, assim, né? Quando eu digo para vocês que o consumo é muito mais fácil, assim, né? No meu nicho, tipo, a gente tem uma cacetada de banda de mulher, ou bandas que mulheres integram, né? E que ninguém, tipo, dá valor. Eu digo até os mais mainstream agora, tipo as Meninas da Cripta, a própria Nervosa ali, e as duas bandas que viraram ali. O povo tudo falando, né, que elas só fazem sucesso porque são mulheres. Cara, desde quando ser mulher traz um benefício pra você? Tipo, fazer de fato essas coisas, né? Olha, tipo, um universo de rivalidade que as pessoas criam dentro do universo do pop, com as divas pop, sabe? Tipo, era pra ser uma coisa muito mais... de uma sororidade muito maior, e não acontece. É muito triste isso. Dentro desse ambiente, eu não tenho que reclamar quanto à sororidade, porque isso eu tenho um acesso muito bacana, assim. Há meninas que começaram a cantar e que vieram conversar comigo e que eu pude ajudar, né? Ali em Umuarama tem a banda Endometriose, que a vocalista veio falar comigo quando quis começar a montar uma banda para ver como é que era a questão ali e tal, que sabe, tipo, me viu cantar e achou legal. E para mim isso é espetacular, sabe? Tipo, é muito legal você conseguir criar essa ponte de, tipo, de alguém simplesmente olhar você fazendo um cover que seja ou qualquer coisa e pensar, porra, eu posso fazer isso, sabe? E quando eu olho para essas bandas mais undergrounds, assim, tocando nesses festivais que lá para fora, ali na Europa principalmente, né, é mais acessível para as bandas ali de fora, é tipo o tipo de coisa que eu penso, porra, dá para fazer, sabe? É um caminho longo, mas dá para fazer. Dá para você entrar e meter a cara e sabe, tipo, quando eu olho para Mai, por exemplo, que substituiu um homem que tá fazendo história com o Torture Squad, que é uma das maiores vocalistas de death metal, se não a maior do Brasil hoje, é um negócio que você olha assim e fala, cara, é muito legal, só que você tem muita mina escondida, talvez. Podemos usar essas palavras, né? O Marcelo tem a escola de música. Quantas alunas meninas você tem? Então, até uma coisa legal que
que a gente teve na escola até meio pós-pandemia, que eu ia colocar, cara. Tipo assim, a procura de alunos sempre foi muito para instrumentos, por exemplo, que nem guitarra, bateria, sempre foi muito masculina, né? Assim, até acho que por um pouco de preconceito. Mas pós-pandemia, a gente teve uma procura tão grande, tipo, de meninas fazendo esses instrumentos, que nem o João, cara, sei lá, vamos colocar que ele deve ter 60% de meninas fazendo aula do que meninos de bateria. E eu achei sensacional, cara. No recital mesmo, um monte de meninas de tudo quanto é idade tocando. Eu tenho um monte de alunas de guitarra. Tá? Então, assim, eu achei isso muito massa. Mas isso também é uma coisa... É um pouco da proposta da escola, assim, também, sabe? Da gente ter essa coisa da pessoa vir como que ela é, sabe? De ter o meio que... Sabe? De ter essa visão, tipo, de abraçar todo mundo, assim, sabe? O público da escola... Você fez aula aqui, vocês dois, né? Vocês lembram, né? Né? Então, assim, é diferente, sabe? A galera que vem. Então, eu fico bem feliz porque a Bruna até fica zoando. Ela fala assim, esse aluno, essa aluna aí é estilo aluno São Maior, sabe? Sempre a gente já saca, mais ou menos. Essa pessoa... Muito real. Uma coisa que a gente fala, tipo... Porque o que a gente escuta muito é o seguinte... Cara, vocês são banda. Tipo, vocês não são só uns caras que se juntaram pra tocar. Tipo, a gente acaba o show, se abraça e tal. Tem toda massa. essa questão. E muito de como a gente age no palco, assim... Tipo, total. É por cria das oficinas de repertório. Sim, de convivência, né? Tá. Isso, de convivência, de escutar o que o outro tá tocando, de tocar com pessoas diferentes. Porque apesar de a gente ter o mesmo nicho, né? Eu acho que a Cláudia, minha guitarrista, ela fez aula com o Saulo, se eu não me engano. Olha aí, ó. E o namorado dela, que é guitarrista, também fez aula com o Ryan, aí na Som Maior. Ah, que massa. Ela é daqui, né? Ela é daqui. Pô, podia ter chamado ela pra participar. É verdade, eu panguei depois. De boa. Mas a gente podia fazer um de mulheres instrumentistas ali. Aí, ó. Mas... Não, esse tema é sempre legal estar trazendo, cara. Provavelmente a gente vai repetir. 5 horas falando sobre N nichos diferentes. Uhum. Mas o que eu queria dizer é essa questão de convivência diferente. Porque apesar de a gente ser o mesmo nicho, tipo, o Abel é um cara muito mais do punk. Uhum. Total. A Cláudia e o Gustavo são total Angra, Power Metal ali e espadinha. Muito. O Wellington, ele é um cara que escuta, tipo, Iron, Evanged, escuta muita música brasileira e um sertanejão, assim. Outra pegada total. Eu consumo muita música gótica, industrial e os metal, tipo, death, thrash, um outro lado, assim. E consumo muito artista pop também. É coisa que o Gustavo consome também, mas, tipo, o meu lado é muito mais no metal industrial, death gótico. Tipo, é uma... Querendo ou não, é uma mistura, tipo... bizarra de todo mundo, assim. Uhum. E é da hora porque todo mundo na banda sempre pesquisa, tipo, coisas diferentes pra consumir. E volta e meia a gente tá achando bandas com mulheres e se mandando, tipo, pô, olha essa vocalista aqui, que negócio legal e tal. Eu e o Gustavo, a gente sempre troca muita banda, assim, de achando essas bandas dentro do nosso nicho ali com mulheres emblemáticas. Porque isso cria uma... é um efeito espelho, sabe? Uhum. Você que se vê ali naquele negócio. Tipo, pra homem é muito mais fácil você pegar e olhar um negócio lá, nossa, cara, olha aquele cara ali fazendo aquilo. Tipo, a gente vê muito homem em todas as cenas. Eu acho que até no nicho de vocês, tipo, o teu lado que é o jazz, o do Anderson que eu acho que é mais prog, uma coisa mais assim. Tipo, você tem muita gente. Uhum. Não que não tenham mulheres, tem, mas como o Anderson disse também, acaba sendo uma coisa mais oculta, uma coisa esquecida. Tipo, a própria Pat Smith, tipo, adoro, velho. Ninguém lembra da Dor, ela é foda. Tipo, é muita coisa, assim, sabe? Tipo, o próprio Evanescence, a galera até deu uma
uma esquecida. Tipo, eles lançaram um álbum novo, o álbum levou uma cota pra conseguir, tipo, entrar em listas de som mais streamado, assim. E é um álbum sensacional e é uma banda grande. Tipo, com um senhor, um acesso, sabe? Tipo, você olha pra isso e fala, cara... Então, assim, E aí está mudando. E aí eu te pergunto, Gabi, o que você recomenda para uma menina que disse assim, poxa, ela me tocou e eu gostaria de ouvir mais som mais referenciado de mulheres. O que você recomendaria na tua seara aí? Cara, hoje em dia, Infected Rain é uma banda... Eu acho que eles são da Ucrânia também por causa do Ginger, que eu pensei agora, né? E o Infected é uma... Você vê que a voz da vocalista, Lina Scissorhands, ela é uma voz de vocalista que ainda tá se encontrando, sabe? Então a gente consegue se identificar. E recentemente a banda passou por uma troca e agora a guitarrista também é mina. Então, assim, são duas gurias que estão na estrada fazendo vários festivais menores, assim, ou em barracas de festivais menores, tipo no Download, no Hellfest. Acho que até no próprio Wacken elas tocaram em coisas menores. E é da hora porque elas estão em várias entrevistas mostrando, tipo, o dia a dia. E eu não sei se vocês já conhecem, mas fica aí a indicação também. Tem um canal no YouTube que chama Buzz Invaders, que é uma galera que vai, entra e vê os ônibus de tour das bandas. E tem do Infected Rain, tem do Ginger, tem do Hailstorm também, da Easy Hail, falando ali sobre como que é a questão de conviver com outros caras na turnê também. E, tipo, me identifiquei pra caramba quando a gente pega show direto, né, pra viver com os caras, assim, é engraçado. Então, Infected Rain é uma banda muito bacana pra você ver, não só escutar, né, não só em questão de sonoridade, mas em questão de vivência de duas mulheres na banda. A própria Nervosa e Cripta também, porque são bandas só de mulheres. A Cripta agora com o álbum novo que foi... Elas estão fazendo a tour lá para fora, né? Tiveram um problema com o ônibus dela de tour também. Elas sofreram um acidente, né? E tiveram que pagar todo o ônibus lá fora. Então, novamente, não só a questão da sonoridade, né? Mas a questão de vivência de 4 mulheres metendo a cara e indo aí. Porque quando você tem um cara na banda ainda, né? Tem essa questão de diferença. Então, a Nervosa e a Cripta é bacana para ver essa vivência. A Prica agora da Nervosa, né? Pegou uma mina de cada país, teve que trocar quase toda a estrutura da banda também, porque motivos de saúde as meninas tiveram que ir saindo. Então é bacana essa questão que ela mostra em dia a dia ali no Instagram e nas coisas do YouTube dela, essa procura dela por musicistas ao redor do mundo e só mulheres, né? Não houve outra pesquisa sobre isso. Aqui do Brasil, cara, o Torto Squad com a Mayara Puertas, né? Mayara, ela tem vários projetos solo. O Instagram dela é maravilhoso, cheio de dicas e recomendações. Ela tem o curso também de gutural para mulheres, assim, é bacana demais. Mandia Cadáver, a vocalista Natá também, eu tive a oportunidade de conhecer eles. Eles são maravilhosos, eu amo eles. Eles são extremamente simpáticos. A Natá também é uma vocalista de mão cheia. São umas letras espetaculares também. A banda é muito boa, assim. A Maia eu também pude conhecer aqui, quando a gente foi no show em Maringá. Ela é uma pessoa muito acessível e muito gentil, então vale a pena gastar um tempo conhecendo o trabalho dela. E no perfil da Maia, assim, ela faz muita parceria com muita galera que participou do Soulspell, sabe? Soulspell é uma banda brasileira também, que eles fazem um concurso ali, acho que é uma vez por ano que eles fazem, né? Pra recrutar vocalistas ali pra eles. Então, volta e meia tem muita mulher foda ali no rolê. Eu acho que o que eu tenho escutado mais atualmente, assim, de coisas do meu nicho, é mais esse lado. E eu acho bacana também porque, tipo, o próprio Manger é uma coisa mais underground zona, assim, né? É bem mais nichado, assim. Mas, assim, é um som muito legal. O próprio Ginger também, né? O Ginger também, pra mim, é muito identificável o Ginger, porque é o esquema que eu fazia com a Hated, né? Que éramos nós 4, mais 3 homens. Então, a Tati fala sobre
essas questões ali também de vivência. Para mim é muito bacana isso de vivência, né? Por isso que eu dou essas indicações, porque às vezes você só vê aquilo ali no palco, parece que é tudo mil maravilhas, né? Que é tudo, nossa, beleza, é isso aí. Mas eu acho bacana você conseguir ter esses acessos, sabe? Então vale a pena gastar um tempo ali no Buzz Invaders e ver, porque tem várias bandas de mina também. E o Butcher Babies é muito legal. São duas minas que cantam. E tem Buzz Invaders deles também. Eles fazem vários rolês junto com Infected Rain. Então é bacana, tipo, ver essa galera colaborando e essas mulheres coexistindo no mesmo ambiente, assim, cara, é sensacional, assim, né? Vale super a pena gastar um tempo para conhecer essas bandas e conhecer a história de cada uma delas, né? Tipo, a Tati tem a Tati do Ginger, no caso, né? Ela tem uma fortíssima presença ali sobre as questões da Ucrânia, né? O que tá acontecendo ali. Tanto que eu ia ir no show do Ginger no... eu não lembro que ano que era, acho que era ano passado. E aí começou a guerra lá e eles ficaram presos na Ucrânia e não puderam vir pro Brasil porque eles não conseguiam sair. Então é uma banda que também tem questões sociais incluídas no meio. E para mim é sempre bacana, né? A gente vê como a banda ela se pronuncia quanto ao que ela tá vivendo na realidade dela, né? Então, assim, é bem bacana, sabe? É bem bacana. No Brasil tem as meninas da Escrota também, de São Paulo ali, que fazem um rolê faz um tempo já, de críticas sociais específicas de mulheres, assim, um som feminista ali, né? Então eu acho bacana dar uma conferida nessas bandas. Depois eu também deixo para vocês colocarem nas descrições aí as bandas específicas que vale a pena conhecer, cara. E vale a pena olhar o por trás também, sabe? Como que funciona a vida e dia a dia dessas bandas, e quase todos têm esse processo. Pro Perpetual Chaos, da Nervosa, foi feito um diário de gravação. E tem todo no YouTube. E cara, gostoso de assistir. Muito legal de ver. Legal mesmo. Vale a pena conferir, assim, de ver, tipo, essa interação de mulheres, né? A gente escuta muitas vezes que, tipo, mulher não pode ter banda junto porque só briga e só não sei o quê, não sei o quê. E, tipo, você vê que, na verdade, não é bem por aí. Eu digo assim, foi uma das melhores experiências poder ter uma mulher do meu lado junto dos shows hoje. Tipo, às vezes eu e a Cláudia Tambulassi maquiando, ou, tipo, reclamando de alguma coisa específica. É muito bom poder compartilhar uma coisa com alguém que, de fato, vai entender o que eu tô passando, sabe? Tipo, as PM, as pira que às vezes a gente tem de mulher, assim, cara, é muito legal, assim. A gente vivia procurando guitarrista e era uma questão bem difícil de achar. E a gente conheceu a Cláudia indo pro show de Sepultura em Maringá no ano passado. E falamos, cara, você não tem vontade de entrar aí, ver de qual que é e tal. E, foi e funcionou demais. E ela já entrou compondo e, tipo, acelerando. Era o fresh que a gente precisava e o acelero que a gente precisava para finalizar muitas coisas que a gente tinha de autoral parado. E, cara, é espetacular poder dividir o palco com uma mulher. E a Cláudia nunca tinha tido banda assim, né? Tinha tocado... Acho que tinha tocado em recitais, não me recordo. Mas dessa coisa de, tipo, ir fazer show, fazer a correria, é a primeira experiência dela e tá sendo, tipo, espetacular poder dividir isso com outra mulher e passar por essas coisas juntas e poder, tipo, sabe, saber que tem umas minas tocando guitarra, olhando pra ela e falando, nossa, cara, que legal. Porque como o Marcelo disse, né, ali são instrumentos que acabam sendo muitas vezes muito masculinizado, né? E aí ver mais vocalistas é um pouquinho mais comum. Então é muito bacana, sabe, ver, tipo, quando ela tá solando lá, as menininhas vai pra frente do palco lá e fica... Cara, é muito bacana. É massa, isso que você falou é legal, é que nem, por exemplo, você se enxerga naquilo, né? Por exemplo, pra uma mulher assistir um show de, sei lá, que nem a guitarrista que toca lá com a Demi Lovato, a Nina Strauss, toca pra caralho. Aí a pessoa assistiu o show e vê uma mina tocando pra caramba, ela fala, pô, posso tocar também, sabe? Eu acho muito legal. É uma representatividade que rola, né? Assim. Tanto que nem você falou, tipo, de às vezes alguma menina que viu você cantando no show e falou, porra, que legal, né? Eu quero cantar também. Então é massa, né? Eu acho muito legal isso. É muito legal, assim, quando a gente precisou de trocar de baterista a primeira vez, né? Tipo, nosso sonho de consumo era ter Elisier, né? Porque, tipo, era uma guitarra que olhava e falava, cara, tipo, é fora do normal, assim, o quanto ela é foda, né?
E Uhum. legal a gente ver isso, tipo, ter essa noção de que tem mulheres tão fodas, assim, né? Eu acompanho no baixo a Nikki West, e, cara, ela é nossa, um absurdo de baixista, assim. Não é de metal, né? Ela toca um som aleatorião lá, muita coisa disco, assim, e ela é estúpida, cara, ela é muito. Uhum. Eu tava vendo algumas coisas no The Town, né? E eu vi que a baterista que tá acompanhando a Luísa Sonza também é mulher. Eu Sim. não consegui ver, não achei o nome dela e tal, mas é uma baterista de mão cheia também. Achei muito bacana isso. De tipo, ela formar a banda dela por mulheres, né? É uma coisa Uhum. que a Kiss fez um tempo, né? De uma banda inteira por mulheres. Eu acho isso, cara, sensacional. Porque essas mulheres que estão no alto, né? Essas artistas pop, né? Tipo a Demi Lovato, que tá super em alta agora, relançando sucessos dela em versão rock, que eu achei muito legal isso Uhum. também. Foi lá e coloca uma banda formada na maior parte por mulheres. E isso é muito importante, porque essas mulheres, elas conseguem ter um acesso maior a musicistas mais Uhum. fodas. É tipo, pô, se é uma mulher que vai lá e posta isso, tipo, pô, quero uma banda de mulher, e é muito mais fácil o contato, né? Eu Uhum. acho muito importante, eu acho isso muito legal. A gente. Primeiro que eu acho muito legal a gente prestar atenção na banda de artista solo, né? Uhum. Não é nada sem a banda, né? Você parar pra olhar os shows do The Town que teve agora mesmo, a banda Sim. do Bruno Mars é, cara, estupidamente absurda, né? Quando Uhum. o Chester veio também aqui, quem tava tocando pra ela era o Matheus Assato, né? Guitarrista brasileiro de mão cheia também. Então eu acho bacana a gente olhar para esses músicos de artistas solos e acho muito legal quando a gente consegue olhar para essas artistas pop, na sua maioria de mulheres assim, e ver, tipo, que elas vão lá e colocam várias musicistas mulheres, assim, e que a gente consegue daí ter um acesso, talvez, que a gente não teria de conhecer essas mulheres, né? Eu acho Uhum. isso bacana, e fica aí a dica pra galera que consome esse tipo de coisa e que gosta de assistir, né? Tipo um Rock in Rio, um The Town, quem vai aí nos festivais ou quem vai consumir em casa, dá uma olhada na banda por trás ali e veja quem que tá fazendo o Uhum. som. É, cara, a gente cria uma oportunidade de conhecer muito músico foda e muita mulher foda, que Sim. talvez a gente não consiga achar tão fácil simplesmente procurando, né? Sim. Tem uma banda que eu gosto pra caralho, só pra mim fazer minhas considerações finais aqui, pra encaminhar pra um final. Eu gosto muito de Incubus, né? Adoro Incubus. E nessa última turnê deles, o baixista teve uns problemas de saúde e eles contrataram uma mina pra baixista. E daí eu falei, pô, que legal, né? Daí eu fui ver, porra, a mina é foda, é muito massa. E ela tinha o contato do guitarrista, alguma coisa assim e tal. E é ela que tá substituindo o cara e é mó massa. Eu sigo os caras no Instagram, então é mó massa ver o clima deles, assim. Eu gosto pra caralho, assim, do esquema. E eu queria dar uma indicação de uma banda brasileira só de meninas, que eu acho massa, que é a não é só de meninas, mas o Far From Alaska, né? Que tem uma vocal. Nossa, É muito bom, né? Tem uma vocalista a feminina. Emily, ela é Ela espetacular. é Eles foda. uma, uma participação, né, no quadro O com o Sepultura, né? Sepultura. Eu vi a última música, se eu não me engano, né? É muito Muito bom. bom. É uma banda muito. Ela é muito Far From Alaska, realmente tinha me fugido a memória. É muito É, não, boa. é muito bom. É uma banda muito boa, assim. Fica a dica aí de recomendar. E uma outra que eu tava lendo antes da gente gravar, que é eu tava vendo que é uma banda que foi uma das primeiras bandas só de mulheres, dos anos 70, assim, mais ou menos, a fechar com uma gravadora, assim, sabe? O nome da banda é Fanny, se eu não me engano. É Fanny. E daí, assim, era só de meninas, né? E elas voltaram 43 anos depois, assim, e lançaram um disco novo. Eu tava vendo a matéria, assim, há um tempinho atrás. É bem interessante também pra quem quiser conhecer um pouquinho da história. Daí você, porra, você jogar no Google aí bandas de rock femininas, porra, vai ter Bikini Kill, L7, Holy, N coisas, né? Além dessas que você citou também, assim, sabe? Que é mais desse nicho mais pesado, mais def também, né? Cara, pra quem gosta de punk agora também, você me lembrou o Babes in Toyland também. Sim, É um negócio bem visceral, é bem bacana também. E sim. cara, é massa, assim. Então, é muita coisa legal, assim. Então fica essa recomendação. Minhas palavras finais aqui. Passo a bola. Isso. Então, eu tive com a Lisier, me convidou, já que a gente citou ela, eu até Uhum. convidei ela hoje
mas ela não tinha como participar, ela estava com outros agendamentos. Mas ela me convidou, acho que foi no ano anterior à pandemia, nós fomos num evento de bateristas mulheres lá em Curitiba. E era um evento, acho que era tipo em março, não era isso? Que era mês da mulher. E daí eles fizeram um evento só com baterista mulher. E aí eu conheci lá, aliás, temos que chamar ela para conversar, é a Nina Pará, também toca muito a Nina. E assim, lotado o evento, né? Então a gente vê como a gente, na cabeça, a gente ainda tem estereótipo, né? Ah, tão pouca mulher que toca. E lá não, era um lugar que já era uma seleção, né? Então o pessoal tinha que mandar lá uma demo para ser escalado, né? E a Lisier foi nos representando aqui, o pessoal de Campo Mourão. Maravilhosa a apresentação dela, e em seguida foi a Nina Pará, que também fez uma apresentação, inclusive ela tocou Manic Depression do Hendrix, muito legal, e você vê como tem mulheres, e assim, mulheres muito fortes, trazendo o brilho para a música, né? Então isso é muito interessante de ver e de acompanhar. E é isso, né? E eu, como palavra final, eu só tenho, assim, realmente agradecer. Eu acompanho, né, o teu trabalho, Gabi, desde que vocês começaram, que a gente começou lá nas oficinas de repertório aí da Som Maior, né? Se você quer aprender música, o lugar se chama Som Maior, né? Vai lá com essa turma aí que tem gatinho na cabeça. E que você vai gostar, e ver que de repente despontou uma carreira, uma força, uma criação, né, Gabi? Então, eu só tenho que agradecer aí a tua presença. Eu que agradeço vocês me lembrarem, pô. Pra mim é muito bacana, assim. Eu sempre digo, tipo, a influência que a Som Maior teve, assim, pra mim, tipo, total de me criar assim quem eu sou no palco hoje em dia. Eu volto o que a gente disse lá no começo, né, sobre o Anderson ter dito que as mulheres tiveram que dar meio pé na porta para entrar. E, cara, morte da Rita Lee esses dias eu passei o dia inteiro chorando, porque, tipo, a Rita Lee teve que correr maratonas para eu poder engatinhar, tá ligado? E isso, tipo, dentro do Brasil, né? Dentro do Brasil e dentro do nosso nicho de rock. Então, a gente tem muitas mulheres aí metendo o pé na porta ainda para que a gente consiga fazer muita coisa, né? Se você, ouvinte, for mulher e estiver pensando em começar banda ou começar a tocar, cara, vai, porque música salva a vida. E você tá num palco tocando cover ou som teu é uma sensação indescritível. E você conseguir transmitir alguma coisa para alguém, e você conseguir transmitir para aquela pessoa que tem vontade de fazer aquilo, de que ela pode fazer isso, não tem, cara, não tem sensação como essa, assim. Eu acho realmente espetacular isso. É uma coisa muito importante. Então, se você for vocalista, estiver aí ouvindo e quiser umas dicas, umas ideias de como começar, de como fazer os negócios, me grita. Eu tô sempre aberta a isso, tipo... as meninas que me conhecem por aí já trocaram ideia comigo, sabe? Eu acho que se a cena cresce pra um, ela cresce pra todo mundo. Sou super parceira desses rolês, assim. Pra mim é um prazer enorme estar aqui, cara. Enorme mesmo. Acho muito legal. Como a gente disse, é um papo que dá pra ficar 5 horas falando sobre questões femininas na música, no rock e tal. E é sempre importante. É muito legal vocês terem esse espaço e trazerem esse tipo de discussão. E esse é o caminho, sabe? Esse é o caminho pra gente conseguir abrir discussões, abrir a mente das pessoas, né? E a gente vê que, na verdade, tem muita mulher na música, tem muita mulher no público, tem muita mulher no rock, tem muita mulher dentro do metal consumindo todas essas coisas. Ainda temos ambientes hostis, mas que a gente tem gente aqui tentando fazer com que esses ambientes sejam menos hostis e mais atrativos e mais seguros para todo mundo, né? Então, estamos aí, cara. Não vamos deixar de fazer as coisas, vamos meter, né, o pé
Vamos fazer como a Rita Lee nos ensinou, né? Na loucura aí mesmo, vamos embora. E depois, mais tarde, a gente pede desculpa pelo ouvido. É verdade. Gabi, então, muito obrigado, pô, demais. Bom te rever também, faz tempo que a gente não se vê, sempre na correria. E para você que chegou aqui até o final, a gente sempre deixa linkado na descrição do episódio, né, o contato dos convidados, né, o contato da gente também. E sempre tem, né, para quem escuta pelo Spotify, tem lá as interações, perguntas, algumas coisas assim. Deixa sugestões lá também para a gente estar melhorando sempre o podcast. E é isso aí, muito obrigado e até a próxima.